Trocando de assunto agora, está na hora da gente falar de pensão alimentícia e alimentos gravídicos. Você vai entender a diferença agora com a nossa doutora, a nossa advogada, Cíntia Lima. Doutora, muito boa tarde e seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Jéssica. Obrigada pelo convite. Ó, a gente está muito feliz de receber aqui, porque a gente sabe que esse assunto é muito polêmico, dá o que falar. Então, por isso que você aí de casa que está assistindo a gente, se tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser compartilhar a sua experiência com a gente, por favor, escreva para a gente no Facebook, que você já conhece, o facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Tem também o Instagram, você pode escrever para mim, que eu passo para a doutora Cíntia também, @JessicaNunes_6, @JessicaNunes_6, ou então você pode ligar e participar ao vivo com a gente ou deixar sua pergunta para a nossa produção. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Esse é o telefone para você tirar sua dúvida sobre pensão alimentícia ou alimentos gravídicos. Vamos entender a diferença primeiro, doutora, por favor. Certo. O alimento gravídicos é uma verba de caráter alimentar destinado para a grávida, para a gestação, do período da gestação, né? Esse valor é destinado aos novos gastos da gestante, qual seja convênio, médico, exames, enxoval, algum alimento de repente específico que ela precisa de uma vitamina a mais concedido pelo médico, determinado pelo médico. Então, os alimentos gravídicos é uma verba para a mãe ter uma gestação saudável. Boa. Diferentemente da pensão alimentícia, que é uma verba destinada ao custeio da criança, para a criança, para pagar a escola, alimentos, vestiário, outras coisas do dia a dia da criança. Ah, isso é interessante porque não vai só na questão dos alimentos, né? Como tem muita gente que confunde. Bem explicado, doutora. E quando que é devido e quem deve pagar a pensão alimentícia ou o alimento gravídico? A gente fala nesse caso alimentos gravídicos, certo, né, doutora? O alimento gravídicos, ele é devido desde do primeiro dia de gestação da mulher. Se ela, a partir do momento que ela sabe que ela está grávida e o companheiro ele não assumiu, geralmente essa situação do alimento gravídico é uma situação que a mulher ela não está com o seu companheiro. É verdade. Muitas vezes é de uma relação que não é pública ou que a pessoa acabou saindo por uma vez e acabou acontecendo a gestação, né? Então, a partir do momento que ela está grávida, ela tem o direito dos alimentos gravídicos, de pedir judicialmente os alimentos, caso o companheiro, o pai, no caso, né, não ajude ela na gestação. Nossa, isso é muito importante a gente conversar, porque eu acho que tem muitas mulheres que não tinham nem noção. E a gente sabe que essa é a realidade do nosso país. Infelizmente, existem muitas mães solteiras, no caso, gestantes, ainda estão gerando seus filhos, passam dificuldades, porque tem gravidez de alto risco. E às vezes a mulher tem que enfrentar sozinha. Então, ela pode ir atrás desse direito, principalmente caso o cara, o rapaz, o pai do filho, né, no caso, não queira. E quanto deve ser esse valor, doutora? Esse valor dos alimentos gravídicos, a mãe pede geralmente, ela vai demonstrar para o juiz o que ela tem gasto, né? Quais foram as novas despesas que ela tem agora com a gestação, né? Ela vai provar para o juiz, mostrando, olha, excelência, agora eu tenho que pagar médico, agora eu tenho que pagar exame, não tenho condições. Geralmente é fixado um valor assim de alguma porcentagem do valor do salário do pai. Pode ser de 10% a 30%, geralmente é uma porcentagem do salário. Mas ela tem que provar tudo? Ela, assim, não necessariamente provar tudo, porque, assim, é nítido para todos sabem, é uma coisa notória que a gestação, ela causa novos gastos, né? Ela vai ter que fazer um enxoval, ela vai ter que comprar o berço, vai ter que comprar todas essas coisas, então, geralmente, ela vai dizer tudo o que ela precisa para o juiz. Então, a porcentagem não é fixa, a gente entendeu que pode de 10% a 30%, porque às vezes quem está assistindo pode falar, 30%. Sim. Agora eu quero 30% seu, não é assim, tem que ser feita uma análise do quanto o pai dessa criança recebe. Pode, isso. Mas e no caso, por exemplo, se ele estiver desempregado, como que acontece, doutora? Tanto nos alimentos gravídicos quanto na pensão alimentícia, que é paga para a criança, mesmo o pai estando desempregado, ele deve pagar a pensão ou os alimentos gravídicos. Geralmente, nesse caso, o que o juiz faz? Ele dá uma porcentagem também, ele fixa uma porcentagem do salário mínimo, geralmente é 20% do valor do salário mínimo. Perfeito. E quem é obrigado
a pagar a pensão alimentícia da gestante? É sempre o pai ou, de repente, a mãe do pai, o avô, ou a avó, né, no caso? Tanto nos alimentos, a regra é a mesma, tanto para os Tá. alimentos gravídicos sendo para a gestante ou para a criança, caso o juiz fixa para o pai desempregado pagar os 20% do salário mínimo e ele não consegue. O que ele faz? A gestante ou a mãe pode pedir para que os avós paguem os alimentos. Caso não tenha avó, às vezes até um tio, já tem jurisprudência, inclusive, de uma criança que tinha alguma deficiência mental, de pedir para a tia fazer um pagamento da pensão. Olha, já existe a na tia? jurisprudência. A tia, porque Gente. na família a tia era que tinha melhor condições financeiras para arcar com o valor. Olha, que interessante. Mas veja que é um doutora. caso específico de uma criança que teria que ter um cuidado mais especial, né? Então, esse aqui é um atípico, mas existe isso na jurisprudência. Mas, doutora, tem que ser de sangue? Ou, no caso, por exemplo, uma madrasta ou um filho adotivo? Como que funciona essa Tem questão? que ser de sangue, mas assim, a responsabilidade é sempre assim dos pais. Não, os pais não tendo as condições, vai para os avós. No caso, filho adotivo. O casal adota uma criança e aí eles acabam se separando futuramente. Sim. O pai precisa pagar a pensão alimentícia por causa do filho que adotou? Sim, precisa pagar, porque ali, anteriormente, ele constituiu uma família. E se a criança ficou com a mãe, ele paga pensão para a criança que ficou com a mãe. Não vai deixar de ser filho, né, E se a doutora? criança ficou com o pai, a mãe tem que pagar a pensão alimentícia? Sim, muitas mães pagam, porque aí o pai fica com a criança todos os dias, tem aquela despesa mensal e a mãe acaba contribuindo a mais com valor para a pensão alimentícia. Então, Perfeito, sabe tudo. Doutora, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre os alimentos gravídicos, a pensão alimentícia, eu encontrei muito essa palavra aqui, ó, indícios de paternidade. O que realmente significa esses indícios de paternidade? certo. O indício de paternidade ele está previsto na lei de alimentos gravídicos. O que significa? Quando como nós conversamos aqui, geralmente essa gestação é de um relacionamento, às vezes casual, Verdade. né? É de um relacionamento não público, né? E aí o que acontece? A gestante tem que demonstrar para o juiz que ela tem indícios que aquela pessoa é o pai da criança. E o que seria um indício? O indício não é uma prova concreta, não é um exame de DNA feito no feto. Um indício seria, assim, uma conversa pelo WhatsApp, por exemplo, mostrando, olha, aquele dia eu me encontrei com ele. Uma foto é um indício. Testemunhas demonstrando, olha, eu a vi no dia, eles estavam tendo um relacionamento amoroso, eu sei. Então, nós temos, a gestante tem que mostrar para o juiz que existe indício que aquela pessoa é o pai da criança. Perfeito. Mas é possível, então, pleitar, conseguir esses alimentos gravídicos? Por exemplo, quando a mulher... A gente sabe que existe isso, né, gente? Não tem como escapar. Quando a mulher, por exemplo, tem muitos relacionamentos e ela acha que foi aquela pessoa. Ela consegue, por mais que ela não tenha certeza que aquele é o futuro pai, mas ela consegue dele esses alimentos gravídicos? A gestante ela tem que agir sempre com cautela, porque nesse caso assim, a mulher ela tem outros relacionamentos. E se ela não sabe, ela precisa ter um cuidado, porque o juiz pode determinar que certa pessoa pague os alimentos gravídicos. Depois, ao final, a criança nascendo vai ter o exame de DNA e ali o pai, aliás, que não é o pai, demonstrado por exame, se sentiu lesado, constrangido, às vezes teve até problema com o relacionamento em casa, várias outras coisas. Ele pode ingressar com uma ação contra ela com danos morais. Muitas vezes os alimentos que ele pagou, o dinheiro, a verba destinada para os alimentos gravídicos, ele não é capaz de tomar como alimentos, porque alimentos, o que é alimentos gravídicos, né? Ou pensão, é um valor destinado a alimentos, então, tecnicamente falando, não tem como devolver, mas ele pode entrar com uma ação de indenização de perdas e danos então não é que ele vai conseguir tudo que ele acabou investindo ali, pagando,
Mas ele pode entrar com outro processo para conseguir uma indenização de outra forma. Perdas e danos, ou até mesmo um dano moral. De repente, se ele tiver um problema num relacionamento, de repente um homem casado, teve aí com esse constrangimento, se constrangeu e aí... É muito comum mesmo, caso assim, né? Comum. A gente fica meio fechadinho no nosso mundinho, mas é comum, né, doutora? É comum, porque o ser humano, o convívio, os relacionamentos, Imagina carnaval. cada caso que a doutora assim já resolveu, nem fala, é verdade, né? E é obrigatório a gestante realizar exames durante a gravidez, principalmente para descobrir o sexo do bebê não, perdão. Na verdade, descobrir o DNA, a paternidade em si, a gestante tem que fazer, porque tem aquele novo exame que não precisa esperar nascer, né? É líquido, como que é? Líquido amniótico, que se descobre ainda no início da gravidez. É possível? É obrigatório fazer? Não é obrigatório. O pai não pode obrigar? Não é obrigatório. O juiz que determina. Se ele tiver, o juiz ele só vai determinar que faça algum exame mais assim, mais profundo, se ele tiver dúvida, no caso. Mas não é necessário um exame de DNA no início. E o que fazer quando uma pessoa recebe uma citação da justiça informando que tem que pagar uma alimentação gravídica? Qual que é o primeiro processo? Ela tem que procurar um advogado? Não? Como que é? Primeiramente, o juiz vai citar a pessoa para que ele se defenda do caso, né? Então, ele vai procurar um advogado e aí ele vai dizer, sim, é meu, não estava aqui, essa pessoa tem um outro relacionamento, não teria como. Ele vai se defender da forma que ele achar necessário. Mas cabível, né? É verdade, porque não é assim, já foi definido, agora você vai ter que pagar. Não, sempre existe o contraditório, né? O juiz dá ampla defesa também para a pessoa, no caso. Olha aqui, chegou uma perguntinha da Júlia Mendes. A Júlia esqueceu de colocar aqui a cidade, Júlia, no Instagram. Ela pergunta assim, doutora: o pai do meu filho não está trabalhando, mesmo assim, posso pedir pensão? É que a gente comentou anteriormente, ela pode pedir sim. Pode pedir e o juiz vai fixar um valor sobre o salário mínimo. O Lúcio Rueda, também de Salvador Bahia. Salvador está em peso com a gente hoje. Não consigo pagar a pensão. O que posso fazer, doutora? No caso que ele já está pagando uma pensão, ele tem que entrar com uma ação revisional e demonstrar para o juiz por que ele não está conseguindo pagar. Ele está desempregado, aquele valor que ele combinou com a pessoa de pagar anteriormente, ele tinha um salário, hoje ele está em outra situação, mas agora, o motivo de que tem outra família não justifica. Boa, doutora. Tô sabendo que o telefone tá bombando, viu? Minha produção já avisou. No próximo bloco a gente vai transcrever tudinho para colocar na tela e você participar. Agora, falando um pouquinho sobre a pensão alimentícia. Doutora, gostei, viu? Não sabe de tudo, a doutora Cíntia. Eu não tinha noção de que a pessoa grávida, a gestante, né, poderia ter tantos direitos assim. Muitas não sabem, muitas têm vergonha de procurar o judiciário verdade, por conta da situação. Acho que é uma situação muito corriqueira. Todas as mulheres pode acontecer isso. Né? Então, acho que elas não devem ter vergonha por conta disso, dessa situação. Alimentação gravídica, viu? Vai atrás do seu direito que você tem. No caso da pensão alimentícia, quando a mãe passa a morar com um novo companheiro, o pai, ele pode pedir uma revisão sobre o valor dessa pensão ou não? Não. Por quê? O valor é destinado ao filho, no caso da pensão alimentícia. Não é porque a mulher ela tem um novo relacionamento que aquele valor ali, esse não é o motivo por ela ter agora construído um novo relacionamento. Esse não é o motivo. O motivo dele pedir uma revisão é por critérios pessoais de quem está pagando. Está recebendo menos, ou está desempregado, ou está achando que está pagando pouco, quer aumentar o valor, né? Mas não porque a mãe, no caso, constituiu um novo casamento. Mas no caso da revisão aceita, ela tem um processo rápido de ser aceito ou não? É tudo muito demorado, porque a gente às vezes tem essa noção. Infelizmente, eu vejo que sempre quando nós vamos entrar, o advogado vai entrar com uma ação, mas assim, para o pai, uma revisional, demora mais do que uma pensão alimentícia, porque é muita prova, tem que produzir, e existe, infelizmente, às vezes acontece muito dos pais, ou as mães no caso, não gostarem muito de pagar essa verba, né? Porque às vezes eles confundem, estou pagando para a mãe, mas não é para a mãe. Eu já ouvi isso, doutora. É para o filho. E às vezes
A mãe, se o filho está com ela, no caso, ela tem que proporcionar para ele, para o filho, uma classe social daquela que eles viviam. De repente, assim, tem que ir ao cinema, de repente, da convivência da criança, tem que ir ao futebol, tem que ir na escola de inglês, tem que estar com uma roupinha mais ou menos marca. Todas as crianças usam e elas gostam. Então, assim, precisa, assim, eles têm que sempre saber. Eu converso muito com, no caso, seja a mãe ou o pai, para não entrar em intrigas, né, pessoais, né, e sim visar a criança, porque os alimentos, a pensão é para a criança. Perfeito. Ó, doutora, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo enquanto a gente já transcreve outras perguntas. Meu celular também fica toda hora vibrando, ou seja, está chegando questionamento também. Então, aproveita esse momento do intervalo, participa com a gente também, pode continuar mandando, por mais que esteja no intervalo, que a gente vai dando uma filtrada aqui, por ordem de chegada, hein? Então, não fica bravo comigo caso a sua pergunta não for. Então, anota aí, se você tiver alguma pergunta sobre pensão alimentícia, sobre alimentos gravídicos, olha que interessante que a gente aprendeu hoje, manda pra gente no Facebook, facebook.com/nossopgm. Tem também o meu Instagram, tô até sem voz, ó, tem também o meu Instagram, @jessicanunes_6, @jessicanunes_6. Você pode jogar sua pergunta ou sua experiência lá pra gente. Se preferir, pode ligar e falar ao vivo com a gente ou deixar sua pergunta também. 0 operadora 11 3337 5886. A gente vai agora para o intervalo e na volta a gente vai responder as suas perguntas. Não sai daí não. Falei que era rapidinho, nosso programa já está de volta e a gente vai colocar agora as suas participações. Pensão alimentícia e alimentos gravídicos é o tema de agora, que a doutora Cíntia Lima, nossa advogada, está ajudando a gente a entender melhor esse assunto. É polêmico, dá o que falar, cada um quer compartilhar a sua história, mas a gente vai tentar ajudar todo mundo aqui na medida do possível, né, doutora? Sim, sim. Então faz o seguinte, antes da gente colocar a próxima participação, eu só quero tirar uma duvidazinha. Tem uma idade limite? Até que idade o filho ele pode receber essa pensão alimentícia? A gente viu que pode começar desde a gravidez. Sim. E depois? A lei diz que é até os 18 anos ou até terminar a faculdade. Então, se o filho tem 18 anos, ele acabou de entrar na faculdade, vai ser até o término da faculdade. Viu só? Tem que ficar esperto. Educação é primordial, sim. Né? Por isso que dá tanto valor em si, então, a isso. Sim. Agora, teve um caso interessante que uma pessoa me procurou, mas o meu filho tem 23 anos, acabou a faculdade, já me avisou que vai fazer a pós. E aí, eu tenho de pagar também? Ela falou assim, não, a lei fala a graduação, a pós-graduação já aí também, aí a pessoa já tem já 23, graduou, 24, vai trabalhar, né? Para tentar conseguir fazer um bico, sei lá, é verdade. Boa, doutora. Sim. É que a gente sempre tenta, de uma certa forma, não se aproveitar em si, até ver onde a gente pode ir. Perguntar não fere, né? Aliás, depende da pergunta, né? Falando em pergunta, vamos colocar de uma telespectadora que ligou e participou com a gente. O pessoal já escreveu a perguntinha, vou pedir para colocar na tela. É a Lília Monteiro de Fortuna, São Paulo. Vamos ver o que ela perguntou. Meu marido paga pensão para a filha, só que a ex-mulher utiliza para uso pessoal. Como ele pode recorrer? E caso ele não pague, a mãe dele tem que pagar? Essa é a pergunta da Lília. Isso mesmo. Ele tem que saber, tem muita certeza que o dinheiro está sendo usado para uso pessoal. Ele pode recorrer, mostrar para o juiz, olha, eu quero que a minha ex-esposa, para quem eu pago, para quem é depositado o valor da pensão alimentícia, mostre o que ela está gastando. Isso também pode acontecer. Agora, ele não deve parar de pagar, porque se ele parar de pagar por conta própria, aí a mulher vai lá, diz para o juiz, eu não estou recebendo a pensão alimentícia. E aí ele pode ser preso por conta disso. Pode ser preso? Pode ser preso, a conta dele pode ser bloqueada, pode ter nome no Serasa. Então, a saída não é parar de pagar. Se ele tem algum problema, ele acha que não está sendo administrado bem o valor, ele pode pedir prestação de contas para quem está administrando.
Perfeito. Ó, se você quiser fazer que nem a Lília, é muito fácil de participar com a gente, você pode ligar através do 0 operadora 11 3337 5886. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para mim no meu Instagram, que eu passo para a doutora Cíntia também, @JessicaNunes_6, ou então você pode mandar sua pergunta através do nosso Facebook, facebook.com/nosso PGM. Ó, o Facebook acabou de bombar um aqui, mas antes disso eu já vou ler uma perguntinha que chegou aqui do Mauro Cardoso, tinha chegado antes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O não pagamento de pensão pode levar à perda do direito de visita também, doutora? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque assim, o direito de visita é até um direito constituído para ter um relacionamento com a criança, porque muitos confundem o que a mãe, o pai, estou pagando, não preciso ir visitar. Precisa haver um relacionamento, uma intimidade, lembranças para serem criadas com o pai e os filhos, ou a mãe e os filhos, o que seja. Então, uma coisa são as visitas, que devem ser feitas conforme foi o combinado, ou conforme foi sentenciado, geralmente em 15 dias, fim de semana, data de aniversário do pai, a criança fica com o pai, data de aniversário da mãe fica com a mãe, e aos finais de ano, de repente se passou esse ano com a mãe o Natal, o ano que vem vai ser com o pai. Então, entendi. tem que ser respeitado e a visita deve ser exigida pelo pai, caso seja aí sendo obstáculo, a mãe esteja criando obstáculo, né? Então, deve ser exigido sim. Perfeito, doutora. Ó, já que eu li aqui uma perguntinha do Facebook, agora eu vou ler então a participação que chegou no telefone, o pessoal já escreveu para a gente, pode colocar na tela, por favor. É o Rogério Mota, de Fortaleza, Ceará, que ligou para a gente, participou. Eu abri uma empresa há um ano atrás. Antes de abrir a empresa, eu pagava tudo certo. Hoje não consigo pagar, pois não tenho uma renda. Posso ir preso? Ele abriu a empresa, estava pagando, ele pagava certo a pensão alimentícia. E agora? Ele não consegue pagar. A gente percebeu que pode. Sim, pode sim. Se a mãe, no caso, né, vai pedir em nome do filho que seja executada a pensão alimentícia, sim, vai cobrar todo o valor que está em aberto, qual valor que seja. Se for lá, então, se ele está em aberto, R$30.000, a criança vai entrar com um pedido, na verdade, assim, ela é representada pela mãe, né, mas sempre é pedido pelo nome da criança, porque é um valor da criança devido, né? E aí, se ele não pagar, ele pode ser preso. Tomar cuidado então aí, sim, né? Tem que ver algum jeito, porque se não der para ele pagar, outra pessoa vai pagar, como a gente percebeu aqui, né? Que às vezes pode seguir até para os parentes mais próximos. Como a renda dele ela foi alterada aí no decorrer do tempo, ele deve entrar com uma ação revisional agora, nesse caso, pedindo para que o valor da pensão seja diminuído aí no valor que ele acha que ele consegue arcar. Ó, doutora, chegou uma pergunta aqui da Fernanda Duran, de São Paulo, capital. Se a pessoa passa a ganhar mais no trabalho, ela também é obrigada a aumentar a pensão? Geralmente é descontado automaticamente. Olha, automaticamente nem precisa pensar. Não precisa nem pensar se vai pagar ou não. Se é desconto em folha, é automático, é 30% da folha. Perfeito. Ó, eu vou dar uma olhada aqui agora no outro Facebook, enquanto vai atualizando aqui a página. Ó, chegaram mais duas perguntas também. A gente percebeu então que no pagamento da pensão, ela pode ocasionar só a prisão, não necessariamente em si o direito de visita. E quanto tempo de prisão previsto é pela falta de pagamento? A lei prevê 60 dias de prisão. Entretanto, geralmente o costume, o juiz, ele decreta 30 dias, né? E esse pedido, de repente, assim, da parte, pode ser renovado. O juiz pode renovar esse pedido, ele foi preso 30 dias, saiu, teve um novo pedido, ele pode voltar para a cadeia, o limite é 60 dias, mas esse pedido pode ser renovado. Mas como que essa pessoa presa, como que o juiz, na verdade, vê essa pessoa presa, ela saindo de lá para conseguir pagar o que ela deve? Não é meio contraditório isso? É contraditório, mas acaba havendo... É contraditório, mas nesses momentos sempre acaba existindo, achando um dinheiro para pagamento. Perfeito, então tá bom. Ó, doutora, o Fábio Ferreira Ramos está participando com a gente também no Facebook. Ele é de Recife. Ele pergunta, mas quando a gente tem que pagar a pensão?
É obrigatório exatamente? Qual o valor que ele tem que pagar? Na verdade, quando? Quando que é obrigado? A partir de quando tem um filho, ou existe uma outra obrigação ou não? A partir de quando ele tem filho. Agora, se Teve ele... filho, então tem que tomar cuidado, hein, E não Fábio? está, e não está com, no caso, no relacionamento dentro da casa e aí mantendo o filho. Tem que pagar. Perfeito. Agora tem a pergunta do Dinar Jorge, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Se o pai está pagando pensão alimentícia e a filha tem um relacionamento e ficar grávida, ter um filho, né? O pai deve continuar pagando ou não? Se a filha for menor de idade, por exemplo. E até que idade ele deve pagar? Certo. Ótima pergunta, porque existe exatamente... Está te elogiando, viu, doutora? Antes que eu esqueça aqui. Obrigada. Nesse caso, se ele paga pensão alimentícia para a menina e ela constituiu um casamento, cessa, ela tem 16 anos, ele não precisa mais pagar. Se ela ficou grávida, também. Entendeu? Porque ali é como se ela fosse, agora ela é responsável de si mesma, vamos dizer assim. Mas é claro que nós devemos lembrar aos pais o relacionamento sempre da ajuda, do cotidiano, porque vai precisar, né? Agora, nessa fase dela, ela vai precisar de um avô, no caso, a filha, né? Então, sempre lembrando aí do relacionamento entre a família, que é importante. Boa, doutora, boa. Não é só essa questão de dinheiro e tudo mais. A gente tem uma base que é a família, que precisa, sim, de afeto, entre outras coisas. A gente sabe afeta demais, né? Sim. Mas tem que pensar nisso mesmo como primordial. E agora eu vou intercalar, então, com uma pergunta que chegou para a gente através do Facebook. O pessoal já digitou. Eu vou pedir para colocar na tela, por favor, a pergunta, que é da Vilma de Fátima, de Glorinha, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul participando em peso também. O pai do meu filho não paga pensão há 1 ano e meio, eita. Agora ele trabalha, não paga, ou seja, continua não pagando, pois fala que não sobra dinheiro. Como devo recorrer, doutora? Vilma, a Vilma tem que ir atrás dos direitos dos filhos dela, né? Porque eu não sei, de repente aí faltou a informação, se você já tem um processo, já foi sentenciado, o juiz decretou uma pensão, ele não está pagando, mas se você nunca entrou, eles têm direito, você pode pedir. Então, você tem que ir atrás dos seus direitos, aliás, representar o direito dos seus filhos. Ela tem que procurar um advogado, então? Procurar um advogado. E hoje em dia a gente fica preocupado na questão de se pagar, mas tem muitos meios de conseguir de graça, sim, né, doutora? Sim. Existe também a Defensoria Pública, né, que ela pode ir, existe em todas as cidades, tem a Defensoria Pública mais perto, que é um serviço de graça que o Estado concede a todo mundo que precisa. Perfeito. Eita, fui olhar uma pergunta que já chegou mais 3. É a pergunta da Kika de Paula. Ela, na verdade, contou aqui um pouquinho da sua situação, doutora. Ela disse que mora num barracão que é da ex-sogra, ou seja, da avó da filha dela, que tem 2 anos. O pai dela, da menina, saiu de casa e não paga pensão. E a avó da minha filha, a mãe do pai dela, né, entrou com ordem de despejo para eu sair do barracão. Entrei com um pedido de pensão para a avó pagar. Será que o juiz me dá esse direito, pelo menos o direito de um lar para mim, para minha filha? Olha, que situação, né? Eu acredito que ela tem bastante chance do juiz conceder aí esse direito de moradia, caso a avó não esteja, assim, precisando, numa necessidade, né? Porque também, se o barraco é da avó e, de repente, ela esteja numa situação precária, financeira, então, eu acredito que existe direito e existe, assim, alguns fundamentos que o juiz pode aí achar que ela deve ficar com o direito de moradia ao menos. Perfeito. Ó, doutora, a Deise Manuela Siqueira, de Recife, também está perguntando uma coisinha. Meu marido já tem um filho de outro casamento. Se eu engravidar, a pensão será dividida para os 2 filhos? Ou seja, como ela vai ter um filho dele, o marido dela vai pagar menos para o outro filho? Não. É bom deixar claro que, havendo novo relacionamento ou havendo outro filho, o valor da pensão alimentícia não vai ser aumentado e nem diminuído por conta de mais um filho, no caso, para a pessoa estar aí tendo que manter, né, no caso. Perfeito. Ó, chegou uma situação aqui meio complicada aqui, que eu já estou dando uma lidinha. Falei, doutora, que esse tema ia bombar. Eu estou tentando aqui dar um jeito de cuidar daqui e dali. Ó, é a Sandra Pereira, ela contou a sua situação também. Sandra, depois fala pra gente onde você é, por favor.
Ó, ela contou pra gente, tem uma filha de 9 anos, o pai dela foi preso e ficou 30 dias e depois saiu. Devia 15 mil. O que eu faço agora? Ela é de Jacareí. E ele não pagou, né? Então ele Não ficou pagou, preso. e chegou aí preso. É. Ela deve pedir agora, assim, o advogado deve pedir, assim, Serasa para o nome dele, inclusão no nome dos débitos, né? Pode pedir penhora de conta bancária, se tiver algum bem. Nesse caso, parece que o pai não deve estar sem dinheiro realmente. É, e a gente está vendo muitos casos assim, ó, doutora, tem muita gente querendo compartilhar a sua situação com a gente. Ó, a Rosângela Martinelli também disse, meu filho está desempregado há 2 anos e tem uma filha com a esposa agora e outro 17 anos e a pensão está atrasada. Infelizmente, a gente vê que essa é realmente a realidade de muitas pessoas, né? Porque eu também converso bastante com as pessoas que acabam me procurando nessa situação. Nesse cenário, existe um relacionamento que vamos dizer assim, é muito grande no sentido assim, o pai e a mãe da criança, embora eles não estejam juntos, eles vão ter um relacionamento, vão ter que se falar, vão ter que se ver pro resto da vida. A pessoa vai casar, vai ter filho, o filho no caso, né? O filho deles vai casar, vão ter filhos, vai ter a sua vida e eles vão continuar ouvindo falar um do outro e até tendo que se conversar. Então, nessa situação que o pai não está conseguindo arcar com o valor da pensão, ele deve entrar em contato primeiramente com a pessoa que recebe o valor e administra, para que sempre exista um diálogo, porque o diálogo deles será eterno. Boa. Verdade, tem que ter um diálogo. Doutora, nosso tempo acabou. E aqui, para não dizer que eu estou mentindo, eu estou vendo, viu? Que vocês estão me mandando pergunta. Não é que eu estou fingindo que não estão vendo, é porque o nosso tempo acabou de verdade. Mas não se preocupe que eu vou deixar todos os contatos da doutora Cíntia Lima, nossa advogada, que eu tenho certeza, se você ainda tiver alguma dúvida, ela vai responder, tá? Não se preocupe. Eu peço desculpa, mas não vai dar tempo, não. Ó, se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Ó, primeiro eu vou falar o site, o www.cincialima.adv, de advogado, né, abreviado, adv.br, www.cincialima.adv.br. Tem o telefone de contato também da doutora, que é o 0 operadora 11 2093 5027, 2093 5027, código de acesso é o 11. E também tem um Instagram, que é @Cladvocacia, na verdade é CL, né? CL Advocacia e Assessoria Jurídica. CL Advocacia e Assessoria Jurídica, lá você encontra várias informações. Doutora, eu tô triste, porque estão chegando perguntas ótimas aqui, mas não vai dar tempo da gente falar, não. Vocês vão ter mandado mais cedo, gente, enquanto eu estava fazendo as minhas. Mas tudo bem, não tem problema não. Espero que vocês tenham anotado aqui todos os contatos. Se você quiser também, daqui a pouco esse programa vai estar no YouTube, dá para você assistir a representação dele e também pegar os outros contatos. Ou, se não, manda uma mensagem que eu mando para vocês, tá bom? Não se preocupem. Doutora, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer demais a sua participação. Foi muito esclarecedor. Pena que não vai dar para a gente falar de tudo, sabia que esse assunto é bombar. Ou seja, você vai voltar aqui para a gente terminar, tudo bem? Eu que agradeço, Jéssica, pela sua companhia. É sempre bom também estar aqui no programa. Foi ótimo, esclarecedor, amamos. Mas infelizmente nosso tempo acabou, como eu disse. Eu vou deixar vocês agora muito bem acompanhados com a Denise Huck no programa Consulta ao Doutor. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Um beijo e fiquem com Deus.